Foi a cidade dos estudantes que deu as boas-vindas à primeira prova da temporada do Campeonato de Portugal de Regularidade Histórica, o Rally Queima das Fitas. Depois de ter sido interrompido em 2019 e adiado em 2020, o Rally voltou ao calendário e trouxe duas novidades. Um percurso noturno e uma nova categoria, o Troféu Estudante, criado para atrair para o desporto automóvel os estudantes de todo o país. Já há alguns anos que tínhamos esta lacuna, que era não ter nada dedicado aos estudantes. Efetivamente tínhamos o Rally, mas não tínhamos estudantes a participar no Rally. Nós quisemos chegar mais próximo dos estudantes, também quisemos pensar um bocadinho no futuro da modalidade e atrair novos jovens. Com partidas junto ao estádio Cidade de Coimbra, as 54 equipas rumaram até Águeda. Foram 180 km com passagem por Penacova e pelas serras do Luso e Caramulo. Uma competição bastante renhida até à última PEC. João Paulo Martinho e Tiago Caio começaram bem a prova. Não tiveram falhas de navegação e conseguiram um bom desempenho até ao fim da primeira secção. Porém, na segunda, a dupla enfrentou alguns problemas. O cabo do acelerador ficou colado. Um pequeno problema que não os impediu de conquistar o primeiro lugar. Foi uma prova muito dura, estradas um bocadinho sujas, motivada pelas chuvas recentes. Aliás, o carro é sinal disso, tem um pequeno toque de uma pequena saída de estrada. O segundo posto foi para Luís Carvalho e Sancho Ramalho, que durante a prova sentiram algumas dificuldades em aferir o aparelho de medição. Assim, Luís Carvalho apostou todas as fichas nos conhecimentos do navegador e ao longo do percurso foram corrigindo as distâncias e minimizando o tempo perdido. Mesmo assim, mantiveram-se sempre regulares, conseguindo chegar ao fim das duas secções sem trocas de posições. Tivemos alguns percalços, nomeadamente com os aparelhos de medição, não conseguimos aferir bem, mas pronto, tentamos levar a prova até ao fim e sem incidentes. Já Joaquim e António Serrão tiveram uma bela prestação. Ao longo das 13 PECs, pai e filho foram subindo lugares. Na primeira secção ocupavam o quinto posto com 250 pontos de penalização, uma posição que foram melhorando sempre até à última PEC. Fecharam o top 3 da corrida. Andámos na luta, decorreu-nos bem, não nos enganámos. Cumprimos mais ou menos o que era estabelecido e o terceiro lugar aparece. Quem fez uma prestação constante do início ao fim foi Rui Viana, que, navegado por Magda Ferreira e aos comandos de um Porsche 944, alcançou o quarto posto. Ao todo, somaram 307 pontos de penalização, ficando a 5 dos vencedores. E a fechar o top 5 ficaram Ricardo e Pablo Dacal. Na primeira secção, a dupla espanhola ocupava o sexto posto com 257 pontos de penalização, mas uma mudança de estratégia antes da segunda secção levou-os ao quinto lugar da primeira prova do ano. Quanto ao Troféu Estudante, o primeiro lugar foi conquistado por António Cardoso e Cristiano Campos. Vindos de Viseu, os estreantes sentiram na pele as dificuldades dos diferentes troços, zonas apertadas, gravilha e areia na estrada. Mesmo assim, conseguiram chegar ao fim com uma bela prestação. Houve ali zonas difíceis, mas acho que se faz minimamente bem para quem faz a primeira vez e não está habituado a este tipo de provas. Acho que é fácil de uma pessoa se habituar a isto. A correr em casa, Manuel Almeida e Eduardo Monteiro ocuparam o segundo lugar do troféu. Sem equipamento e com o carro a precisar de outras afinações para a prova, a dupla partiu em desvantagem, mas foi conquistando lugares até ao lugar intermédio do pódio. Para uma primeira vez correu bastante bem, nós nunca tínhamos feito nenhuma prova, foi muito difícil porque o carro não está preparado para este tipo de eventos, mas pronto, fizemos o possível. Seguiram-se Ricardo Gonçalves e João Nápoles. Vieram do Porto para se aventurar nesta experiência e deram tudo para alcançar uma boa posição. Um objetivo que os levou a mudar de estratégia ao longo da prova. Senti que fomos um bocado prejudicados por causa do nosso terra trip a medir as distâncias, estava um bocado descalibrado. Portanto, tivemos de ter uma abordagem diferente, tivemos de fazer navegação à vista, foi um bocado mais complicada, mas dentro dos possíveis e a primeira vez até para o João a navegar, só posso tirar coisas positivas. Está dado o pontapé de saída do Campeonato de Portugal de Regularidade Histórica. O próximo encontro já está marcado de 10 a 13 de junho no Rally Rainha Santa.